dia, pessoal, começando mais uma aula de português. Vamos trabalhar hoje um gênero textual que não é tão comum a gente trabalhar em português, certo? Que é o gráficos e tabelas, mas mesmo em matemática, a gente trabalha mais em matemática, mas mesmo em matemática você percebe que para você responder uma atividade você precisa interpretar o gráfico e a tabela. Então a gente vai ver hoje em português, lá na página 13 do livro complementar, o texto sedentarismo, característica do abandono, tá? E a gente vai interpretar os gráficos e as tabelas que tem nesse texto para a gente responder a atividade, tá bom? Vou mostrar na prática para vocês como é que a gente vai responder essa atividade de hoje, tá bom? Então vamos lá. Aqui está, gente, comparando dados. Como eu falei para vocês, esse é um gênero textual que geralmente a gente não costuma ver em português. Talvez vocês vão achar estranho, tá? A gente vê gráficos e tabelas em português, que a gente só costuma ver em matemática. Mas como eu falei, gráficos e tabelas são questões de interpretar, de interpretação. E interpretação a gente vê em português, tá? Por isso vamos ver hoje aqui, comparando dados, gráficos e tabelas, ok? O sedentarismo é a falta de atividade física. Uma pessoa sedentária é aquela pessoa que não pratica atividade física, que fica somente em casa, tá? Por consequência, afasta as pessoas de uma vida saudável e aumenta os riscos de elas ficarem doentes. Você pratica alguma atividade física? Leia o trecho de uma pesquisa realizada em 2013, tá? Sedentarismo, características do abandono. Então aqui, gente, nós temos um texto que eu não vou ler, porque a atividade já é grande, então esse vídeo vai ficar um pouco longo. Mas temos um texto que vocês precisam ler, tem algumas respostas aqui, tá? E aí temos aqui o primeiro gráfico, né? Que a gente vai ver vários gráficos, tem uns 3 ou 4 gráficos aqui, tabelas. Esse aqui é o primeiro, abandono por faixa etária, tá? Temos um grafinho aqui de abandono de atividade física por faixa etária. Até os 15 anos, 26,8%. Entre 16 e 24 anos, 45%, a maior parte. A maior parte das pessoas que abandonam as atividades físicas é entre 16 e 24 anos. E entre 25 e 34, 18%, ok? E aí vamos ver as próximas páginas. Aqui temos outro texto, ó. Tais circunstâncias seguirem abandono, enfim, a falta. E aí os motivos, outra tabela, tá? Outro gráfico, gente. Aqui já é falando sobre os motivos para o abandono, tá? E esse gráficozinho aqui vocês precisam prestar muita atenção nele, tá bom? Ó, temos aqui a legenda por cor, temos as cores e temos dizendo o que cada cor representa. Ó, o verde, que é essa aqui de 69,8% aqui no gráfico, são as pessoas que abandonaram porque faltou tempo, por os estudos, trabalho e família. Então a maior parte das pessoas que abandonam a atividade física é porque não tem tempo, porque está estudando, trabalhando ou por causa da família, está cuidando da família, né? E aí temos os outros, ó, problemas na prática, falta de resultado de socialização, amarelo, tá bom? E aí vamos aqui para todas as cores, observe, tá? Até chegar no azul. Observem as cores, observem os dados e observem a porcentagem, tá bom? Aí temos outro gráfico. E aqui temos outro, ó. Temos outro gráfico aqui, que é o terceiro. Ok, esse daqui, então acho que esse é o último. Então só são 3 gráficos. Falei que era 4, só são 3, tá? Esporte praticado no momento de interrupção. Então aqui eram os esportes que elas estavam praticando e no momento em que elas pararam, tá? Esse gráfico mostra o momento em que elas pararam. O gráfico tá assim, deitado, mas dá para perceber, ó. Então quem estava praticando futebol foi o maior número de abandono, foi do futebol, tá? 49,8% das pessoas estavam praticando futebol na hora que pararam. O voleibol vem em seguida com 21%, enfim, você vai vendo aqui os dados, os esportes, na verdade, e a quantidade de porcentagem de pessoas que abandonaram, tá bom? Vamos ver então. Aí começa as perguntas, tá, gente? Começa aqui as perguntas. Em que ano ocorreram as pesquisas de estudo apresentadas? Então isso aqui você vai ver lá no texto, lá em cima tem primeira questão. Naquela primeira questão tem a resposta, tá? Em que ano foi realizados os estudos? Aqui, ó, tá? Nessa questão 17 já tem a resposta, no primeiro parágrafo tem a resposta, aqui também tem a resposta. Então essa A, você vai encontrar a resposta facinho, porque ela está em todos os lugares aí, tá? Qual é o objetivo do texto?
Qual é o objetivo desse texto, gente, tá? Por que fizeram essa pesquisa? Por que eles colocaram esse texto? Qual é o objetivo dele? O que ele está querendo mostrar, tá bom? O que esse texto está querendo mostrar para vocês, certo? É isso que vocês vão colocar. Analise o último gráfico. O último gráfico é esse aqui, tá, gente? O último gráfico que a gente viu foi esse aqui, né? Sobre o esporte praticado no momento da interrupção. Então, esse é o último gráfico. Qual foi o esporte mais abandonado? Essa é moleza, não vou nem voltar e não vou nem explicar. Qual foi o esporte mais abandonado? Tá? Analise o último gráfico. Em sua opinião, então você já sabe que é a resposta pessoal, tá? A academia é um esporte? Justifique com base em um artigo que trate de esporte ou, se necessário, pesquise a definição das palavras no dicionário. Ok, é uma opinião sua, mas você tem que dar uma pesquisada, certo? Como assim? Coloca aí no Google ou em qualquer outro lugar, ou pesquisa com sua mãe ou seu pai que pratica academia, enfim. Dá uma pesquisada aí, você pode até colocar, se você for pesquisar no Google, você pode pesquisar da seguinte forma: a academia é um esporte? Coloca desse jeito no Google que vai apresentar vários artigos, várias coisas falando sobre isso, tá? E aí você vai ler e vai te dar a sua opinião, se é um esporte ou não, ok? Opinião sua. Segundo o texto, o sedentário que nunca praticou um esporte está em pior situação do que uma pessoa que abandonou a prática esportiva? É uma pergunta, tá, gente? Ele está perguntando se o texto fala. Ele está perguntando, segundo o texto, então ele está perguntando se o texto fala se o sedentário que nunca praticou esporte, a pessoa que nunca praticou esporte, está em pior situação do que uma pessoa que abandonou a prática esportiva. Ou seja, uma pessoa que nunca praticou esporte, a condição dela é pior de que aquela pessoa que praticava esporte, mas parou? Você vai dizer, mas é uma opinião sua. Aliás, é segundo o texto. Então, você vai ver o texto e vai ver se o texto fala sobre isso, tá? Se a pessoa que abandonou o texto, se a pessoa que nunca praticou, corre mais risco, digamos assim, de ficar doente do que uma pessoa que já praticava, mas abandonou, tá? A questão 20, gente... Questão 20, estou explicando mais rápido porque é muita coisa. A atividade aqui são várias questões, tá? Com base no gráfico de setores, organize os dados. Ó, questão 20. Com base no gráfico de setores, organize os dados. Gente, essa questão é muito fácil. Por quê? Porque você vai apenas... Você não tem o que responder aqui. Você vai pegar os dados que tem lá no gráfico de setor e vai colocar aqui. Eu vou explicar qual é o gráfico, tá, gente? Gráfico de setores é esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico aqui é o gráfico de setores, tá? Como assim? E como é que eu vou organizar essa tabela lá na frente, lá na resposta, na 20? Você vai pegar os dados que a gente tem aqui e vai colocar, por exemplo, lá no gráfico tem frequência, não é isso? Frequência e resultados. Lá, motivos para abandono, frequência, resultados. Então, assim, a frequência é o motivo. Então, você vai pegar essa parte aqui, ó, se eu circular para vocês. Ó, você vai pegar essa parte aqui, ó. Ok, essa parte aqui. E vai colocar aqui em frequência, ó. Ok? E vai pegar aqui em frequência. Pegou aquela parte que eu circulei e vai colocar aqui, ó. Você coloca aqui, tá? Nesse primeiro. Vai colocar aqui. Frequência, então você vai botar, lá tem, faltou tempo por estudos, trabalho e família, então você escreve isso aqui. Resultado, gente, é a porcentagem, então você volta lá, ó, vou voltar lá para mostrar para vocês. Então você volta aqui, ó, no gráfico de setores, tá? Colocou isso aqui que eu circulei lá na frequência, e aí em resultados você bota o valor da porcentagem dele, ó, que é o verdinho, tá? Então você bota esse valor aqui lá, ó, 69,8%, tá bom? E aí esse 69,8% você vai colocar aqui em resultados, ó. Aqui, ó. Então é simples. E aí o restante é a mesma coisa, tá? Você vai pegando as outras cores e colocando aqui, e as outras porcentagens colocando aqui. Você vai só organizar essa tabela, tá? Então é moleza. Frequência é o motivo para que ela abandonou, e aqui o resultado é a porcentagem, ok? Moleza esse aqui. Só você não precisa responder nada, é só pegar os dados que tem lá e passar para essa tabela, ok? Marque com X a afirmação que melhor analisa os dados apresentados na tabela anterior. Ó, você vai marcar um X
no motivo que melhor analisa os dados apresentados na tabela anterior. Todos os brasileiros abandonaram a prática de esportivo por preguiça. Você observa aqui, se a maioria abandonou por preguiça. A menor parcela dos entrevistados abandonou o esporte por falta de espaço. Dá uma olhada aí. Você tem os dados aqui na tabela, tá? É só olhar. A maior parcela dos entrevistados abandonou o esporte por falta de tempo. E aí você vai marcar um X num desses três, tá bom? Qual a importância dos gráficos para esse texto que você leu? Gente, eu estou explicando um pouco mais rápido, porque como eu disse, é muita questão, ainda tem outra página, então o vídeo fica muito longo, tá? Qual a importância dos gráficos para esse texto que você leu? Por que é importante ter os gráficos ali, gente? Se tivesse só os textos, se tivesse só esses textos, ficaria tão claro igual ficou com os gráficos? Você acha que isso ficaria? Então os gráficos, gente, eu vou dar só uma leve opinião. Os gráficos é importante porque a gente lê no texto e os gráficos mostram o resultado do que a gente leu, né? Então é muito bom ter os gráficos ali. Então você vai dizer qual a importância dos gráficos para esse texto que você leu. Por que é importante, além do texto, ter os gráficos, tá? Por que não só tem os textos? Por que precisa ter os gráficos? Aí você vai dizer, tá? E aqui, gente, ó, vamos lá. Temos a questão 23, nós temos dois gráficos aqui para interpretar, tá? Será que há mais sedentários que praticantes? Veja nos gráficos de setores abaixo o resultado obtidos na pesquisa e responda as questões. Classificação geral do praticante e do não praticante. Nós temos aqui então, ó, as cores de novo, gente. Sempre que você tiver um gráfico, você precisa observar a legenda. Primeira coisa que você observa é a legenda do gráfico, tá? Porque ele é quem diz o que você está procurando. Ó, no gráfico de setores a gente tem as cores, certo? Mas para a gente saber o que significa cada cor, você precisa ler a legenda, que é isso aqui. Então, o azul significa praticantes de esportes, tá? Aí temos a quantidade aqui, ó, a porcentagem do azul. O vermelho, laranja, eu acho que é laranja isso. Praticantes da atividade física, então você coloca aqui os praticantes da atividade física, então os 28,5%. E esse bege aqui, ó, esse begezinho que é a maior parte, são os sedentários, ok? Esse é o gráfico 1. Aqui nós temos outro gráfico abaixo, ó. Classificação da frequência da prática de atividades físicas e esportivas, tá? Então aqui, só que aumentou uma cor, né? Aumentou essa cor aqui, que eu acho que é marrom, tá? Aumentou essa cor aqui. Classificação da frequência da prática de atividades físicas e esportivas, ok? Atividades físicas e esportivas. Então aqui, temos de novo o azul, sedentários. Ó, veja aqui, gente, que mudou de cor, né? Ó, o azul aqui era praticante de esporte. Já nesse outro gráfico, azul é os sedentários, tá? Então, preste atenção, por isso que é importante a legenda, para a gente não confundir um gráfico com o outro, as cores. O bege aqui virou regular, tá? O alaranjado aqui virou quase regular, tá? E o marrom aqui é o irregular ou ocasional. Então, você observa as cores e as porcentagens, vamos ver o que se pede aqui, tá? Com base no primeiro gráfico, há mais sedentários que praticantes? Com base no primeiro gráfico. Muita atenção nas respostas, gente. Ó, nós temos dois gráficos, tá? E aí ele vai perguntar de um por um. Ele vai perguntar sobre os dois. Então, preste atenção no que está perguntando. Com base no primeiro gráfico. Então, a gente está falando desse aqui. Há mais sedentários que praticantes? E aí você tem a quantidade de sedentário e de praticantes. É só você observar quem é o que tem mais. Qual é a porcentagem maior, tá? Segundo, letra B. Com base no segundo gráfico, agora a gente está falando desse, o segundo. A maioria dos praticantes da atividade física e esportiva tem frequência regular ou ocasional. Tá aqui, ó, porcentagem de regular, cadê? De regular e ocasional, né? Irregular e ocasional. No caso, regular e ocasional, é verdade. Está perguntando. Com base no segundo gráfico, a maioria dos praticantes da atividade física e esportiva tem frequência regular ou ocasional. Vai dizer que sim ou que não. No primeiro gráfico, a cor que corresponde ao sedentarismo é o bege, enquanto no segundo gráfico a cor é azul. Em sua opinião, isso prejudica a comparação de dados? Ó, em sua opinião, tá? Então, é resposta pessoal. Mas ele está falando sobre isso que eu acabei de falar aqui, ó. Eu falei e nem tinha
Nem sabia que ia ter pergunta sobre isso, mas já tinha falado, né? Aqui, o azul representa praticantes de esportes, tá? Já no segundo gráfico, o azul está representando os sedentários, ok? Então mudou a cor, né? Eles trocaram as cores. A pergunta lá é se, na sua opinião, uma opinião sua, o que você achou? Essa troca de cor confundiu você, ok? E aí é o seguinte, é sua opinião, mas eu vou dar aqui só a minha opinião sobre isso. Para mim não influenciou em nada, tá? Para mim, por quê? Porque para você ler todo o gráfico, você precisa ler a legenda, que é isso aqui, ó, que foi o que eu falei, tá? A primeira coisa que você vai ler um gráfico, principalmente de setores, você precisa ler a legenda, que é para a gente saber o que é que a gente está procurando. Então, na legenda, ele já está dizendo as cores, ó, tá? Então, como eu leio primeiro as cores, aqui eu sabia, que eu li primeiro a legenda, que os praticantes de esporte era a cor azul. Então, eu já fui no azul sabendo que era o praticante de esporte. Quando eu fui para o segundo, eu vi que o azul era os sedentários, ó, que o gráfico está explicando. Então, quando eu fui para o azul, eu já sabia que era sedentários. Então, para mim, não influenciou em nada, não mudou em nada. Mas é uma opinião sua. Se você aí tiver confundido, você pode falar: olha, eu me confundi porque eu achei que eram as mesmas cores, enfim. Como eu falei, é uma opinião sua, da sua cabeça, tá? É o que você achou sobre isso. Para mim, não influenciou em nada, tá? Então, são essas questões, gente. Espero que vocês consigam, tá bom? E até a próxima aula, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.